Então, estamos hoje continuando o nosso estudo sobre o livro de Neemias e hoje vamos fazer o capítulo 5. Esse capítulo 5 difere um pouco dos outros, mas vamos ler até o versículo 5. Neemias 5, vou ler de 1 a 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, porque as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já são reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha, nós vamos ver que nesse capítulo 5, a perspectiva muda repentinamente. Os inimigos de Israel e a reconstrução dos muros de Jerusalém ficaram agora em segundo plano. Nós lembramos que até aqui só se trabalhava, só se levantava muro, só se falava nisso, mas agora esse trabalho fica em segundo plano porque surge um problema que necessita de solução imediata. Qual é o problema? Uma dissensão interna. O que é? O povo estava aborrecido por causa de uma crise de alimento. Vamos dizer, o povo estava aborrecido por causa da fome. E os efeitos pioraram por causa do aumento da população em Jerusalém. Então, havia menos comida e havia maior número de pessoas. Ainda mais, houve taxação, houve uma inflação terrível e alguns judeus ricos, olhe bem isso aqui, estavam aproveitando a situação para aumentar seus ganhos. E o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro a juros escorchantes, aumentando o preço das apólices de seguro, e assim eles dificultavam ainda mais a vida daqueles que estavam em dificuldade financeira. Veja aqui, se você não conhece esse quadro é velho. Isso está no coração do homem. Nós vemos o 10º mandamento é contra a cobiça, porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados, não é? E nós vamos ver que entre os afetados estavam aqueles que não possuíam as terras e trabalhadores de modo geral. Versículos 12 e 3, eles eram profundamente desencorajados também por falta de alimento. Eles estavam sem alimento. Nós temos visto isto acontecer aqui no Brasil nessa época. Essa época, aqui no Brasil, essa época da Covid, apareceu muito dinheiro para a construção de hospital desses de lona. Apareceu muito dinheiro para tudo. Os hospitais não foram construídos. Os remédios não foram comprados. O dinheiro desapareceu. As pessoas sem poder trabalhar. E aí, como é que vem a comida para a mesa? Eu vi pessoas que sempre trabalharam, meus irmãos, sempre trabalharam,
saíam de madrugada da favela, iam fazer seus trabalhos, chorarem de humilhação por terem que pedir um prato de comida. Você entende isso? Nessa época em que muitos vão para a extrema pobreza, aqueles que têm dinheiro ganham muito mais. Você vê os laboratórios que já eram milionários, agora são arquimilionários. E outras pessoas assim. Isso foi uma coisa que aconteceu aqui em Israel. Eles eram profundamente desencorajados também por falta de alimento. Não tinha. Outro grupo era o grupo dos fazendeiros. Eles eram ricos porque empenhavam suas terras, mas como os tempos eram difíceis e os juros eram tão altos e exorbitantes, os tubarões apareceram, tomaram de volta as suas terras e venderam suas famílias em escravidão. Olha que situação social está em Judá. De todas as tensões que se levantaram na sociedade, a mais difícil de ser resolvida é a que existe entre o rico e o pobre, entre o bem-sucedido e o desprivilegiado. Essa diferença aumenta em épocas de crise. Aquele que era pobre ficou mais pobre e aquele que era rico ficou mais rico. Nós lembramos que o apóstolo Tiago escreveu sobre isso. Ele escreveu sobre esse problema na sua carta, lá em Tiago 2, de 1 a 13, você lê depois. E isso é uma praga que subsiste até os dias de hoje. Enquanto houver pecador na terra, essa praga continua. Deus decretou que se fizesse provisão para o pobre, que os ricos emprestassem a eles sem juros. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 15, nós vemos também em Êxodo 22, em Levítico 25, no versículo 33. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Êxodo 22. No versículo 25 está escrito assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como um usurário, não lhe imporás usura. Não é pecado emprestar. Mas se você empresta, é porque você tem. Então, não cobre juros. Não cobre juros. É isso que Deus está dizendo aqui. Porém, o que nós vamos notar é que esses conselhos de Deus para o seu povo se tornaram uma carta morta. Morta. Eles não queriam saber disso. Eles queriam aumentar o seu ganho. Quando nós desprezamos qualquer uma das leis de Deus, nós nos expomos a sérios problemas. Se não andamos no seu caminho, certamente andaremos nas consequências do caminho que tomamos. Lógico que não vai dar certo. Lógico que vamos ser infelizes. Eu vou ler o versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Que tal? Eu quero lhe perguntar como você recebe essa situação. Como você fica quando você ouve o povo gritando na televisão? Quando você vê mais e mais pessoas no lixão catando comida? Quando você vê o empobrecimento, você vê, você percebe, você nota, é evidente o empobrecimento. Eu vivo de mãos dadas com isso.
É como se de uma hora para outra só o rico tivesse direito a viver. É uma vergonha, é uma afronta o que nós temos visto aqui. Eu vivo no Brasil nessa época. Nós estamos numa crise como Judá estava em crise. Agora, eu gosto dessa palavra aqui no versículo 6, quando diz assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Não é? Se não, nós percebendo este novo problema de dissensão interna e tendo consciência da causa de tudo isso, a reação de Neemias foi imediata. Ele ficou enfurecido. A emoção de ira, meus irmãos, nos afeta muitas vezes. Poucos de nós passamos pela vida sem sentir a ira de vez em quando. As pessoas normalmente lidam com a ira de diferentes modos. Algumas, não é, sentem a ira, mas fazem de conta que não estão sentindo. Esse povo vive num faz de conta, num estágio de negação. Embora eles não saibam, essa ira reprimida pode encontrar um caminho para doenças físicas, que nós chamamos de psicossomáticas, porque elas vêm da psique, que é a alma, que a ira é uma emoção, ela está na alma, para afetar o soma, que é o corpo. Por isso, elas são psicossomáticas. Você fica aguardando a ira. A Bíblia diz que quando você choca ovo de áspide, vai parir serpente. Tem esses que vivem nesse faz de conta, tem outros que sentem a ira e lidam com ela jogando pedra nos outros. Naqueles onde a pedra encontrar o caminho, eles saem saltando, salve-se quem puder. Porque ele tem que soltar a ira dele agora sem direção. Mas ainda há outros que, quando sentem a ira, seguram um pouco e só depois jogam as suas pedras quando encontram pessoas que se submetem. Quando nós olhamos esse versículo 6, nós vemos que Neemias ficou irado, mas nós vamos ver o modo como ele lida com as suas emoções de ira. E quando nós lemos aqui e observamos o modo como Neemias lida com a sua emoção, nós vamos ver que foi quando ele toma o conhecimento de suas emoções, ele não se desculpa por elas. Ele não se desculpa por elas. Ele admite que se enfureceu. A notícia não foi boa, não gostei, fiquei enfurecido. Ele diz aqui: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Em algumas Bíblias diz muito me enfureci. Vemos também que ele não joga a culpa no colo dos outros, não. Mas ele mantém sua ira sob controle. Isso é muito importante. Depois, ele toma tempo para ponderar e avaliar a situação. Não é? Ele toma tempo examinando toda a situação, analisando cada ponto, então ele encontra a estratégia certa para lidar com o caso.
Você entendeu? Ele ouviu, ele sentiu a ira. Sentiu, mas ele não deixou transparecer a reação. Ele foi dar tempo para racionalizar, para pensar a sua ira. E foi durante esse tempo de pensar, de orar, que ele então vai encontrar a estratégia para lidar com a causa da ira, com aquilo que lhe fez ficar irado. Olha, como nossas vidas seriam diferentes se nós procurássemos lidar com a ira seguindo o exemplo de Neemias. Saber controlar aquele momento. Primeiro, é importante reconhecermos quando estamos irados. Pronto, estou irado, estou sim, estou fulo da vida, estou com muita raiva. E daí? E daí que agora eu vou ver o que é que eu vou fazer? Não é na hora que se explode. Eu fico com vergonha de ver pessoas adultas na igreja dizendo eu tenho pavio curto. Que isso? Que história é essa de pavio curto? Você agora é filho de Deus. Você tem que lutar por excelência moral. Você não pode mais ter o pavio curto. Isso não significa que você não vai sentir ira. Vai sim. Você vai ficar irado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer que a ira é própria do homem diante de uma situação dessa. Mas você não tem que pecar porque sentiu ira. Depois, é importante manter a ira sob controle. Você tem que controlar aquele momento, você tem que ser senhor. Você não pode ser escravo dela. E depois nós devemos pensar com calma e oração sobre o melhor modo de lidar com a situação que causou a ira. Porque a ira teve uma razão. Ela não surgiu assim de graça. Se você ficou irado, seguramente você está certo. Você está certo. Mas como você vai lidar com essa situação, aí é que é importante analisarmos a nossa reação. Eu vou ler agora do versículo 7 ao versículo 11. Depois de ter considerado comigo mesmo... Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outros negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então, se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esses empréstimos. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Olhe que situação. Aqui, nesse trecho do versículo 7 ao versículo 11, nós vemos que nós vamos observar Neemias agindo
de acordo com as ideias e soluções que vieram enquanto ele analisava com calma a situação que o fez ficar irado. Você entendeu? Ele ficou irado, mas ele segurou. Ele foi pensar, ele foi orar, ele foi ponderar, tudo isso. Agora, quando ele sai daquele lugar, ele sabe como agir, o procedimento dele é nobre, ele sabe o que dizer, ele sabe lidar com aquela situação que causou a ira dele. Ele sabia que aquilo que os tubarões famintos estavam praticando era completamente com as instruções que Deus tinha dado. Ele sabia, não é? Assim, corajosamente, ele reúne o povo, confronta aqueles que estavam errados, confrontou o comportamento deles, confrontou a ganância, confrontou o fato deles terem desprezado a lei do Senhor. Isso foi possível porque ele sentiu a ira e ele se calou e foi estudar tudo o que tinha que ser dito. Primeiramente, ele incentiva os nobres e oficiais de Jerusalém, em particular. Isso é muito importante. Ele não expôs a liderança ao povo. Ele os chamou em particular. Como é bom nós lembrarmos que a autoridade merece respeito ainda quando ela está toda errada. Ele não chamou os nobres no meio do povo e fez aquilo que a gente ouve, fez um esculacho. Isso é feio. Isso não cabe no reino de Deus. Ele chamou primeiro os oficiais e nobres de Jerusalém. Só depois que ele tinha falado com eles, ele buscou uma reunião maior com todo mundo para falar o que é devido. Mas o povão não ficou sabendo o que ele já tinha dito às autoridades. Não é? Não ficou sabendo. Hoje, o que nós temos visto é uma inversão tão grande de valores e a anulação do respeito. As pessoas chamam as nossas autoridades pelo nome, como se fosse um igual. Eles acham que isso é democracia, isso é decadência. O Bolsonaro, é assim que eles chamam, o Bolsonaro, parece que o Bolsonaro é o rapaz que traz as compras na casa dele. Ele é o presidente da República. Mas nós estamos numa democracia, mas não é uma libertinagem. O presidente ainda é o presidente. Não é? Isso leva as pessoas a apontarem e dizer o homem lá de cima, para eles o homem lá de cima é Deus. Quando os valores se afrouxam, o respeito já não existe mais. As pessoas não sabem fazer, não sabem discernir. Perdem toda a capacidade de discernimento e não reconhecem o que é lá em cima e cá embaixo. Olhe Neemias, ele era governador. Ele foi enviado do rei Artaxerxes. Ele não estava ali só para fazer um trabalhinho, não. Ele disse ao rei, peço-te que me envies. Ele foi enviado, ele levou cartas, ele levou salvo-conduto, ele levou visto tudo dele para, numa missão a Jerusalém. A missão dele era uma missão de governador. Então, ele viu, ele analisou, ele tomou conhecimento
de toda a injustiça, a calamidade que os nobres estavam fazendo e os oficiais ao povo todo. Mas ele ficou irado, foi pensar, estudou tudo, fez o levantamento diante de Deus e foi falar primeiro com os nobres e com os oficiais. Depois que ele falou, agora ele vai reunir o povo todo, mas ele não vai expor as autoridades. Isso é lindo em liderança. Quando Jesus Cristo diz, se teu irmão pecar contra ti, chama primeiro a ele. Se ele não atender, chama mais um irmão. Só depois é que você entrega para a liderança. Na maioria das vezes, nós vemos as pessoas falando mal do irmão, para os outros, falando mal do pastor, falando mal dos líderes. Não tem o menor respeito. Não é? Agora, ele faz uma reunião maior com todo mundo para falar o que é devido. Aqui é que ele diz as suas objeções mais uma vez e pede aos nobres. Pede aos nobres. Ele já tinha falado que os nobres precisavam ouvir. Agora ele vai fazer um pedido aos nobres diante do povo. Ele pede aos nobres o quê? Que voltem ao Senhor, para que as suas vidas e os seus padrões que ele tinham desprezado, ele pede que eles voltem ao padrão de Deus. Ele não vai expor os nobres, ele pede conversão. Sabe aquela palavra, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna. É isso. Essa palavra é a palavra que Jesus Cristo diz para a igreja em Éfeso. É o que Neemias está fazendo aqui. Ele reprova os líderes porque eles venderam seu próprio povo como escravo. E eles estão envergonhados e humilhados porque o povo que eles venderam aos gentios foi trazido de volta por Neemias e seus amigos. Está vendo? Você está vendo o que está acontecendo aqui? Aqui nós vemos a dor de Neemias. Quando Neemias recebeu a notícia de que aqueles que tinham ficado na província e não foram levados cativos, que eles estavam em grande miséria e desprezo, então Neemias diz que, ouvindo isto, assentei-me e chorei. Então, nós vemos agora a intensidade da dor de Neemias, que não estavam escravos, sofrendo só os que foram levados em cativeiros, mas os que estavam escravos lá dentro. Ele toma conhecimento disso. Isso é muito triste. Mais envergonhados ainda ficam quando, no versículo 9, Neemias os reprova por não andarem no temor do Senhor. Ele os admoesta a imediatamente restituir suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que eram exigidos. Olha só, olha a missão de um homem que vem para restaurar muros, para reedificar muros que estavam caídos. Você pode imaginar o que é que estava caído em Judá? Não eram só os muros que cercavam a cidade. Eram os muros que Deus levantou para a proteção do povo. Eles estavam derrubados.
Existia uma vergonha, uma invasão ali dentro. Eles estavam pior do que os gentios, porque eles estavam vendendo o seu próprio povo. Eles estavam enriquecendo, pensando no dinheiro, sem lembrar o que Deus tinha feito. Na realidade, o que eles estavam fazendo é dizerem que Deus não contava mais para eles, porque eles não queriam obedecer aquilo que Deus mandou. É triste, mas é verdade. Nós aprendemos aqui que às vezes é muito melhor para pensar, parar, para pensar de modo objetivo e então buscar coragem para confrontar situações ou confrontar aqueles com os quais não concordamos. Expor o que pensamos de imediato não é o caminho certo. Precisamos pensar. Como precisamos pensar? O tempo todo. Somos pegos de surpresas e falamos coisas. Repetimos o que os bestiais dizem, achamos bonito o que falam e não pensamos para ver se aquilo realmente veio do coração que tem Deus centralizado ali. Não é? Precisamos parar na hora que ficamos irados para analisar a situação, para poder confrontar aqueles com os quais não concordamos. Na maioria das vezes, não é? O que acontece é que, na maioria das vezes, assim que pensamos que nós estamos certos, pelo menos aos nossos olhos, logo vociferamos, gritando os nossos direitos. Não é isso? Não é assim. Pronto. Não queremos mais ouvir. Estamos certos. Acabou. Eu sei de tudo. Não é? Porque estamos certos aos nossos próprios olhos. Sob extrema provocação, fica muito difícil discutir a causa da ira com o nosso ofensor. O nosso ofensor nos leva à ira, e se nós estamos irados, discutir aquela situação é muito pior. Muito pior mesmo. Muito. Olha, quando nós pensamos que Neemias, o que ele fez, nós vemos que é muito mais fácil pensar em razões que nos levam a explodir na hora. Será que você é uma daquelas pessoas que explode na hora? Depois que você já explodiu, fica tão difícil. Você disse coisas que você não queria dizer, mas você já disse. E, normalmente, você diz, a boca fala do que está cheio o coração. Não há como dizer, não disse. Hoje eu estava na fila, para variar, na fila do Banco Itaú. Eu estava muito triste com o negócio que aconteceu. E veio um casal de idosos. Tinha 2 pessoas na minha frente para entrar e 2 velhinhos, daqueles velhinhos que a gente olha e dá vontade de abraçar. E o homem disse para mim assim, eu sei quem é a senhora. E eu quero lhe dizer que eu sou seu vizinho. Eu tenho uma admiração tão grande pela senhora, mas tão grande. A senhora tem nos alimentado tanto com a palavra de Deus, que vale a pena ficar em casa o tempo todo para lhe ouvir.
Eu sei que nós somos seus vizinhos e eu quero lhe dizer o seguinte: tudo, tudo, mulher, que você quiser de nós, você nos chame, nem que seja para lavar sua roupa. Quero que você saiba disso. Você faz toda a diferença na nossa vida. Eu fiquei parada olhando para eles. Eu disse, olha, eu quero que Deus continue me abençoando. E abençoando a vocês. Me abençoando através de vocês, como agora. E abençoando a vocês através de mim. Um grande abraço para vocês. Eles foram embora. Agora, como que eu vou chamá-los se eu precisar, se eu não sei nem de onde vieram, nem onde moram, nem nada. Mas eles expuseram o coração. E eu pensei, parei ali, pensei e disse, Senhor, muito obrigado. Isso é obra sua. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até agora eu estou pensando que eram anjos, que Deus mandou. Ali. Muito obrigada. Esse dia foi um dia de muitos altos e baixos. Mas eu digo para vocês, eu tenho aprendido a parar na hora e deixar para pensar. Porque não adianta você discutir na hora da ira. No versículos 12 e 13, eu vou ler o que está escrito. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda da sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Olhe bem, você viu o que aconteceu? Eu fico emocionado quando eu vejo isso aqui. Eu fico emocionada. Pense nesse momento. Pense que você estava ali. Pense que você participou dessa reunião. Se coloque ali. Se coloque. Aquele povo estava esmagado. Seus filhos vendidos como escravos. Suas terras tinham sido tomadas. Eles tomavam dinheiro emprestado até para pagar os tributos. Não tinham mais o que comer. Pense que você está no meio desse povo. De uma hora para outra chega este homem, Neemias. E porque era um homem temente a Deus. Ele chega ali e você vê uma solução aparecer, porque este homem não era um estrambelhado. Pressionados por Neemias, ou melhor, por seus fortes argumentos, os ricos, os líderes monetários, quer dizer, os tubarões financeiros, os gananciosos, prometeram abandonar sua prática de extorsão. Que coisa maravilhosa, não é? Neemias, no entanto, aí é que vem a grande sabedoria. Neemias, no entanto, conhecendo bem a natureza humana, quer dizer, ele era um homem ponderado, um homem inteligente, ele era um líder verdadeiro. Ele sabia que não devia confiar em promessas e, por isso, ele exigiu uma mais forte demonstração. Ele exigiu um voto. Pense bem. Hoje, para nós aqui no Ocidente,
Voto não tem força nenhuma, porque nós fazemos as coisas, prometemos as coisas, juramos até por Deus e depois não cumprimos. Você vê o povo ir lá na frente do altar, família do noivo e da noiva, amigos, tudo, igreja, eles juram até que a morte nos separe. Ninguém morreu e eles já estão divorciando. Por quê? Fizeram um voto, juraram, prometeram. Cadê a seriedade do voto? Mas naquela época o voto valia. E Neemias fez com que eles fizessem um voto. É por isso que nós testemunhamos aqui todos os nobres e oficiais jurando que eles devolverão ao povo os seus campos e propriedades, além de não mais cobrar deles juros escorchantes. Eles juraram ali, fizeram um voto. E olha a ameaça. Vocês viram a ameaça que veio? Também sacudiu do meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, que ele seja sacudido e despojado. Toda a congregação disse amém. Você já pensou na seriedade disso? Aqui, mais uma vez, nós vemos um líder sábio. Um líder que está atuando. Uma das coisas boas no livro de Neemias que nós vemos um líder que trabalha, que atua, que pensa, um homem inteligente, com autoridade. Sabemos que é muito fácil as pessoas prometerem coisas, mas logo depois elas esquecem a promessa e voltam a agir como antes. Neemias era realista. Por isso ele buscou dos líderes uma palavra formal. E quando eles concordam fazer o juramento, ele quer que tudo seja validado por um ato simbólico. Você viu? Também sacudi o meu regaço. Ele sacudiu. Você está vendo? Quando eles fazem um juramento, ele quer também um ato simbólico. Ele sacudiu as abas de sua roupa, como sinal de que Deus rejeitará o povo se eles não cumprirem sua promessa. Quando isso foi feito, toda a congregação gritou um amém. Lá em Deuteronômio, no capítulo 27, no versículo de 15 até o versículo 26, nós lemos que quando uma promessa espiritual é feita, o povo que concorda deve responder dizendo amém. Amém, mas ainda entraram num momento de louvor e oração espontâneos. Você vê como brota um louvor do coração. Assim que o povo fica livre daquela carga, vem o louvor. Não é? Vem o louvor. Assim, um dia que começou com muita dor, termina em alegria, porque isso sempre acontece quando coisas erradas são tornadas em certas e, com certeza, Deus é glorificado. Vamos ver os versículos 14 e 15. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Está vendo? Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo
e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Isso aqui, eu queria tanto que os nossos governantes pudessem ler e acreditar. Pense bem. Hoje aqui, quando se aspira à política, já se sobe devendo, porque sabe que vai ter muito dinheiro para pagar. O povo vai pagar a conta que for feita na campanha, mas não é o nosso assunto. Mas dá para ver a diferença. Nós vemos que durante a reedificação dos muros da cidade, houve grande exploração dos pobres pelos ricos. A ganância deles se precipitou de maneira muito vergonhosa. Neemias lidou com a situação com bravura, confrontando nobres oficiais e os levando a reparar o erro. Isso nós vimos. Porém, para instruí-los a uma conduta que não fosse fútil, ele se mantinha numa posição de bom exemplo. Você veja que ele procurava liderar pelo exemplo. Há um provérbio popular aqui no Brasil assim: as palavras movem, mas o exemplo arrasta. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Mas você vê aqui no versículo 15, ele dizer: porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Embora ele tivesse uma posição proeminente em Judá como governador, ele nunca usou sua posição para servir a seus próprios interesses. Nessas palavras, nós descobrimos o dínamo que motivou a Neemias, homem de Deus. Ele estava sempre atento ao temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. O temor de Deus é a base, é o alicerce para a nossa conduta. Reverência a Deus, temor de Deus. Se nós somos o povo de Deus, jamais andaremos tão longe do seu caminho. A reverência é descrita na Escritura como base e reta condução. No Salmo 24, versículo 3 e 4, é um salmo que todos nós conhecemos tanto, mas eu gosto tanto de lembrar. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Resposta, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Não é bonito isso? Primeiro ele faz a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha, mas também em Provérbios 1, no versículo 7, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência, quer dizer, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos, porque os loucos se tornam por sábios, não é? A santificação está presente continuamente em todo o temor de Deus,
ou a reverência. Ninguém poderá subir o monte do Senhor sem mãos limpas e coração puro. E sem santificação. A Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Há tempo, quando o padrão moral é rebaixado e até mesmo ignorado, é fácil racionalizar e levar as pessoas a pensarem no nível mais baixo da sociedade sem Deus. Porém, abençoados são aqueles que, como Neemias, se conduzem com integridade e podem dizer: eu me conduzo no temor do Senhor. E provam isso com o seu comportamento. Provam isso com o seu comportamento. Eu vou ler agora do versículos 16 a 19. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam no nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Você pode fazer essa oração. Lembra-te, Senhor, de tudo que eu fiz ao povo. Tudo. Se foi bem, está ótimo. Se foi mal, também será lembrado. O segredo do sucesso na vida cristã é não apenas dizer não ao que está errado, mas dizer sim àquilo que está certo. Nós acabamos de ver como Neemias disse não ao que é errado. Mas também ouvimos dizer sim para o plano de Deus, no versículo 16. Também, na obra deste muro, fiz reparação. Muito mais Deus requer de nós do que darmos as costas ao que é negativo. Precisamos olhar para o que é construtivo, a vontade e o propósito de Deus. A decisão de Neemias de se entregar totalmente ao trabalho da reedificação dos muros, em vez de desenvolver um estilo de vida de luxo e autoridade, nos mostram como ele sabia a sua condição de servo de Deus. Às vezes, as pessoas se deixam levar por título e posição. Eu estava falando outro dia sobre a pessoa ser muito conhecida, não é? Se você é muito conhecida, você passa a ser uma pessoa que desperta uma certa admiração nos outros, não é? Mas celebridade é outra coisa. Uma coisa é você ser muito conhecida. Lógico, você pensa, há quanto tempo eu prego o evangelho? Indo de igreja em igreja, de cidade em cidade, até de país em país. Eu sou uma pessoa conhecida. Isso me torna responsável demais pelo modo como eu me conduzo. Mas outra coisa é ser celebridade. Não é? Uma coisa é ser conhecida, outra é ser celebridade.
O que nós temos visto aparecer muito na igreja são as celebridades. Os MCs da igreja. Os MCs gospel, chamados. Você vê aqui um governador com todos os direitos, mas que olhou para o povo e viu um povo necessitado. Ele não exigiu nada para ele, pelo contrário, ele dava do que era dele. E isso, meus irmãos, é admirável. Quando nós vemos essa liderança de Neemias, nós pensamos, meu Deus, para onde foram esses líderes, não é? Porque não são tantos hoje que nós podemos ver. Nós precisamos saber que a decisão de Neemias é tremenda sob o temor de Deus. Deus requer de nós que nós digamos não ao que é errado e sim ao que é certo. Que nós desprezemos o mal, mas assumamos aquilo que é bom. Olha, ele sabia a sua condição de servo de Deus. Não importa se ele era governador, se ele era copeiro do rei Artaxerxes, ele era servo de Deus. Servo. E quem não sabe ser servo não pode liderar. Ele não foi ali para buscar turismo. Por isso, ele se concentrou no seu objetivo. Ele se concentrou no seu objetivo. Até seus homens trabalham ombro a ombro com o resto do povo. Do exemplo de Neemias surge um outro princípio que nós vamos ver hoje, é a determinação. Que homem determinado. Em toda a obra que devemos fazer no reino de Deus, jamais teremos sucesso se não formos pessoas determinadas. Determinadas. Hoje nós vemos pessoas que, quando começam o ministério, já estão pensando nas próximas férias. Pessoas que vivem cansadas. Uma das tentações que o diabo trouxe para Jesus, através de Pedro, é: Senhor, não te faças nenhum mal. Cuida de ti, cuidado contigo. Quer dizer, não faz o trabalho de Deus para cuidar de ti. Não. Neemias tinha o temor de Deus. É muito fácil nos permitirmos afrouxarmos as mãos do trabalho do reino, porque aparecem outras situações dignas de atenção, não é? Essas situações podem não ser pecaminosas, mas, por boas que pareçam, precisamos nos entregar àquilo que é melhor. Irmã, a senhora não tira férias? Férias de quê? A senhora trabalha tanto? Eu digo, não. Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, foi o que Jesus disse. Mas a senhora não tira um descanso? Descanso de quê? Quem disse que eu estou cansada? Quando foi que eu reclamei de cansaço? Mas ninguém é de ferro. Eu digo, e ferro não trabalha. Ferro não se cansa, mas ferro enferruja. Mas a senhora podia tirar uns dias para quê? Gente, quem gosta de sambar fica feliz quando está sambando. Eu gosto de pregar a palavra, eu fico feliz quando eu estou pregando. Essa é a minha praia. Essas são minhas férias. Esse é minha alegria maior. Pregar a palavra de Deus. Quando eu penso que essa palavra que eu estou dizendo, quando eu penso de onde que ela vem, onde que ela é gerada, eu penso quem está conduzindo essa palavra, que tal parar? Como
Só se eu não soubesse que palavra é essa. Quando nós olhamos a esse capítulo 5, e nós vemos aqui, esse capítulo termina do jeito que eu gosto. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Pá! Esse capítulo termina com oração. E isso nos leva a conhecer um pouco mais dos pensamentos desse líder. Nos leva, não é? O que importa para ele é o que Deus pensa dele. É isso que importa. A opinião de Deus a seu respeito é o que mais importa. Essa verdade, essa atitude tem que ser uma tônica para as nossas vidas. Deus sabe que você é pecador. Sabe. Mas ele deseja tanto. É lhe perdoar. Venha para ele. Sabe, no Antigo Testamento, eu tenho que falar uma coisa aqui, no Antigo Testamento. Se alguém pecava, comprava um cordeiro, levava para o sacerdote e ficava lá esperando. O sacerdote examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse encontrado dentro do padrão de Deus, eles sacrificavam um cordeiro e o pecado do homem estava perdoado. Isso continua ainda. Hoje, quando nós sabemos que somos pecadores, nós precisamos chegar diante de Deus com um cordeiro. Se você lembrar, Antigo Testamento, o sacerdote não examinava o homem, ele examinava o cordeiro. Ele não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro. A mesma coisa hoje. Quando você chega diante de Deus, levando o seu cordeiro, que é Jesus, Deus vai examinar o cordeiro. O cordeiro que você leva não tem defeito. Seu pecado está perdoado. Deus não olha para o nosso pecado. Ele olha para o cordeiro que nós levamos. Olha Neemias aqui dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Hoje você diz: Senhor, lembra-te de mim. Olha para Jesus. Eu estou em Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.